É inegável o poder das histórias e das narrativas, e é nelas que esse projeto irá apostar. Esse é o episódio piloto de uma série de episódios que iremos lançar aos poucos, na medida em que formos recebendo histórias. Esse projeto específico irá tratar de um grande e complexo problema que temos no Brasil e no mundo: as pessoas em situação de rua. Para isso, o que nós estamos propondo aqui é uma adaptação daquilo que se chama de data storytelling. É uma adaptação porque muitas vezes aquilo que se chama de data storytelling parece ser, podemos dizer, uma forma mais eloquente e estética de data visualization. Nossa ideia, no entanto, não está nos dados como centro da coisa. São as histórias. Não é a história a serviço dos dados, é justamente o contrário. A ideia, então, não é apresentar os dados e nem exclusivamente criar uma história para comunicar os dados. A ideia é, sobretudo, ficcionalizar os dados de relatórios oficiais, de pesquisas científicas sobre pessoas em situação de rua. E até mesmo dados de entrevistas ou de conversas feitas com pessoas em situação de rua. Com isso, o objetivo é criar pequenas histórias com personagens que personifiquem esses dados. E com isso, com esse fabular histórias, o projeto espera conseguir promover algum tipo de consciência, um aumento de percepção daquilo que se quer contar através da história, sobre a complexa realidade das pessoas em situação de rua. Então, esse projeto ele é também uma chamada para a ação. Crie a sua história e envie para o Rasuras Podcast. Para resumir, o que eu estou propondo aqui deseja algo mais próximo de uma prática artística propriamente dita, ao invés de uma ação, vamos dizer, de engenharia da beleza ou de design apenas. Então, reforçando, não nos interessa a ideia da eficiência e do acessível como simplificação. É muito menos sobre visualizar dados, literalmente, e muito mais sobre, vamos dizer assim, sentir os dados, ser tocado por eles, se emocionar com uma história que tem os dados não como vitrine, mas como matéria-prima. Não é sobre o dado, por exemplo, de que a maioria das pessoas em situação de rua no Brasil é homem e negro. Esse é um dado que está no diagnóstico feito pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e que foi publicado em 2023. Esse diagnóstico foi feito com base nos dados e informações disponíveis em registros administrativos e sistemas do governo federal. Lá diz, por exemplo, que 87% da população em situação de rua é homem e que algo em torno de 68% são pessoas negras, incluindo aí pardos e pretos. Outros dados, por exemplo, que também nos é apresentado, é que cerca de 15% das pessoas em situação de rua apresentam algum tipo de deficiência e que 10% dessas pessoas não sabem ler ou escrever. Mas não é sobre isso exatamente. É sobre, por exemplo, a gente conseguir ler e escutar uma história de um homem negro que ficou em situação de rua. Os dados são alegorias para a nossa maquinação inventiva, criativa e poeticamente sensível. Essa é uma perspectiva que se fundamenta no sentido de poesia que eu tenho trabalhado no âmbito do debate sobre a escrita acadêmica. Eu peço permissão a vocês para ler um pequeno trecho de um capítulo que eu escrevi em 2020, intitulado Perceber Poético, a Cidade em Imagens e Palavras. Esse capítulo foi publicado no livro Corpografias da Cena Urbana, Poéticas do Habitar Marginal. O trecho diz assim: poesia é argumento, imagem é argumento, o alinhavar delas é argumento. Essa é a política dos afetos a que me refiro. Começa exatamente por aí, pelo modo como nos relacionamos com as coisas, especialmente aquelas que nos apontam a inseparabilidade do sensível das demais ações que praticamos na vida, no mundo, no corpo, na cidade. Por isso não cabe produzir certo entendimento, uma espécie de legenda desses meios
com o intuito de demonstrar algo. Poesia não serve para demonstrar, mas para tocar. E é essa a política dos afetos em que eu decidi investir, por entendê-la como fundamental e necessária, especialmente nesses tempos de completo avassalamento de nossas esperanças e valores civilizatórios. E por que falo então de uma adaptação do data storytelling? Porque eu creio que há nesse instrumento uma valiosa ferramenta, porque ela nos fornece, de certa forma, alguns aspectos normativos e mais formais que me interessam, porque a partir deles é que eu irei compor uma estrutura de orientação do processo de escrita. Isso, por sua vez, poderá ajudar no processo multiplicador dessa ação, além de proporcionar uma identidade estética característica. Por isso, nossa proposta se baseia numa estrutura simplificada da narrativa clássica. Então, uma preparação, uma contextualização, o conflito e uma resolução. 3 espaços, 3 momentos. A ideia é incorporar essa estrutura no processo de transformar dados em histórias. Isso facilitará, acredito eu, na operacionalização da ideia de se criar um grande repositório aberto e colaborativo com essas histórias. E claro, toda a complexidade e intensidade e poética estará no conteúdo dessa, vamos dizer assim, forma indicada. Dito de outro modo, as histórias a serem apresentadas precisam criar um contexto, precisam apresentar um problema e, se possível, nos apresentar também uma realidade transformada, considerando, para se criar isso, os dados como matéria-prima para essa história. É fundamental, portanto, olhar para os dados com minúcia e deles escolher qual é o ponto de partida da sua história. Por exemplo, ao entrevistar uma pessoa em situação de rua, eu obtive o seguinte dado. A pessoa falou assim: eu perdi minha casa, eu perdi meus documentos, eu perdi quase toda a minha família numa enchente que aconteceu há muitos anos atrás. Depois de um tempo, eu vim para cá, para essa cidade. E até hoje eu não tenho meus documentos. Depois disso, mais informações me foram passadas nessa conversa, nessa entrevista/conversa. Mas a questão é, diante desse monte de informações, a pergunta que eu tenho que me fazer é: por onde eu irei começar a minha história? Bom, para isso não há fórmula pronta. Cada pessoa é que vai decidir criar e não contar uma história. Essa pessoa tem total autonomia criativa para decidir por onde ela vai começar a sua história. Eu, por exemplo, decidi dividir os dados dessa entrevista em 2 ou 3 histórias. Mas eu vou mostrar aqui para vocês 2 possibilidades. História 1. Poderia escrever sobre o que coloca ou o que colocou essa pessoa em situação de rua. Por que eu escolheria entrar na história a partir dessa informação? O meu propósito é combater o preconceito que rotula essas pessoas como preguiçosas, como viciadas e por aí vai. Essa seria uma possibilidade. Uma outra possibilidade, eu poderia escrever sobre circunstâncias que impedem a pessoa ou prejudicam a pessoa para ela sair da situação de rua. Como no caso do entrevistado, que perdeu seus documentos e até hoje não conseguiu tirá-los. O que o impede de ser oficialmente um cidadão. Isso, por exemplo, me ajuda a combater o preconceito que rotula essas pessoas como preguiçosas e que não querem trabalhar. Como vocês podem observar, o mesmo dado, nesse caso, uma única entrevista, pode gerar diversas histórias. Mas há outro fator importante. Se vocês observaram bem, há uma clareza no motivo que me faz escrever tal história ou tal história. E é isso que está, por exemplo, nos parênteses. No meu caso, o meu propósito é combater o preconceito. Esse é, por exemplo, o primeiro ponto do artigo desenvolvido pela inteligência artificial e pela comunidade do LinkedIn, intitulado Como você pode tornar a sua história mais envolvente sem a visualização de dados. Então vocês podem pesquisar no LinkedIn que vocês vão encontrar esse artigo. Bom, de acordo com esse material, o primeiro ponto é: conheça o seu propósito. Por isso que a orientação que diz
que a gente precisa ter dados, informações suficientes para sustentar a mensagem que a gente quer passar, serve unicamente para nos dar consciência de que não é somente a divulgação dos dados que nos interessa, mas a divulgação de uma história. Isso não significa dizer que não se deve explorar os dados disponíveis. A diferença está porque não queremos encontrar, por exemplo, tendências, produzir melhores gráficos e infográficos, como uma forma de melhorar o processo de comunicação dos dados, mas sim explorar esses dados para encontrar entradas para fabular histórias, para criar histórias. Então, usar uma estrutura narrativa implica dizer justamente que não é sobre os dados, é sobre a história. Afinal, uma coisa é o dado e os seus correspondentes gráficos. Se você pegar um relatório sobre o aumento global da temperatura, ou até mesmo sobre uma onda de calor específica num certo tempo numa determinada região. Uma coisa é você ter acesso a esse conjunto de dados e de informações. A outra coisa é você ter uma história que signifique isso de alguma maneira. Como, por exemplo, essa pequena história que eu escrevi para ilustrar exatamente essa questão que eu acabei de mencionar para vocês. A história diz assim: eu estava num quarto me preparando para dormir. Nele estão 2 amigos de longa data, o Cadu e o Renê. Estávamos aproveitando os últimos dias de férias na casa de um deles. Foram semanas incríveis, recheadas de filmes, séries e videogame. Mas quem disse que conseguimos dormir? Às vezes era a vontade infinita de conversar e dar boas risadas, lembrando dos vacilos que o nosso amigo mais velho, o Cadu, cometia ao tentar preparar algo para a gente comer. Ele era um verdadeiro desastre na cozinha. Mas o desafio mesmo era dormir nesse calor absurdo. Não tinha posição boa. O lençol parecia uma piscina. A tia Neide, mãe do Cadu, até tentou nos emprestar o seu ventilador. Mas aí era ela que não conseguia dormir. Eu sei que nesse mesmo dia a gente foi surpreendido com a tia Neide entrando no quarto com 3 ventiladores velhos. Ela tinha ido numa loja de móveis e eletrônicos usados e providenciado aquelas relíquias. Segundo ela, foi o que o dinheiro deu para comprar. Bom, agora, além do calor, tínhamos o barulho das hélices e de um motor enferrujado. Na verdade, 1 não, 3. E resolveu o problema do calor? Absolutamente não. A gente até sonhou. A gente sonhou. Até que acordei, peguei o controle do ar-condicionado e liguei. Olhei no relógio, 3 e alguma coisa da madrugada. O calor estava tão grande que eu até sonhei que não conseguia dormir de tanto calor. É o nosso cérebro pregando uma peça na gente. E eu só fico pensando, e quem não tem ar-condicionado? Se vocês analisarem bem essa história, depois vocês podem voltar e escutar pausadamente, mas eu vou mostrar aqui para vocês essa estrutura narrativa que eu acabei de mencionar antes. Então ela contempla um contexto inicial, uma etapa de apresentação dos personagens, o conflito, o desenvolvimento, os obstáculos, o clímax e uma conclusão. Então, no contexto, por exemplo, é a primeira frase: eu estava num quarto me preparando para dormir. Apresentando os personagens, é quando eu digo: nele estão 2 amigos de longa data, o Cadu e o Renê, e continua. Para lá. Conflito: mas quem disse que conseguimos dormir? O desenvolvimento: às vezes era uma vontade infinita de conversar, de dar boas risadas e etc. Os obstáculos: o desafio mesmo era conseguir dormir no calor. A tia Neide, mãe do Cadu, até tentou nos emprestar o ventilador e etc. O clímax: eu sei que nesse dia fomos surpreendidos com a tia Neide entrando no quarto com 3 ventiladores velhos. Continua. No fim das contas a gente não consegue dormir e aí entra na parte do sonhou. E no fim a conclusão, que é quando o personagem acorda e percebe que na verdade aquela história anterior ele estava apenas sonhando, como se fosse um cérebro nos pregando uma peça em razão do calor que ele estava de fato vivenciando. Essa história que vocês acabaram de ouvir, ela é um relato, né? Pois de fato ela aconteceu. Mas ela poderia ter sido completamente inventada. E isso não comprometeria o propósito da ação, que seria chamar atenção para um problema específico. É aí que entra o conceito de fabulação. É através desse conceito que eu aposto numa gramática desobediente.
Gramática essa que busca promover rasuras e rupturas nos entendimentos de mundo já consolidados. Por exemplo, os preconceitos sobre as pessoas em situações de rua. É essa gramática que nos autoriza a inventar, a ficcionalizar cosmologias e imaginações de toda ordem. Então, fazendo eco ao que eu falei lá no início, esse projeto é também uma chamada para ação. Crie sua história e envie para o Rasuras Podcast. Estaremos esperando.